Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sexta-feira, né, gente? Chegamos aí mais um final de semana. Cuidado com os gatilhos, sempre falo isso aqui na sexta-feira. Cuidado com a ideia de que segunda-feira eu recomeço, tá certo? E vamos transmutar a energia, aproveitar para ficar bem atento aí e consciente nesse final de semana. Já vou logo lembrando a vocês que segunda-feira às 18h30 teremos live aqui no canal do YouTube, é isso mesmo, tá bom? Então, segunda-feira às 18h30 teremos live por aqui. Vou dar outros recados para vocês, mas vou deixar para dar esses recados no final do vídeo, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que ficou muito em pauta essa semana, que foi o deputado que falou que as ucranianas eram fáceis porque eram pobres. E aí algumas pessoas mandaram a entrevista para mim, mandaram esse comentário, perguntaram o que é que eu achava, e eu vim conversar um pouquinho aqui de acordo com esse olhar do NoFap, de acordo com esse olhar do vício em PMO, tá? Sobre o NoFap e o machismo, o vício em PMO e o machismo. O que acontece, gente? O nosso cérebro, ele não distingue realidade da ficção. E tudo aquilo que a gente vê, que a gente faz no nosso dia a dia, tem consequências muito mais profundas do que o que a gente pensa logo no primeiro passo. Então, por exemplo, tá? Eu gosto sempre de utilizar metáforas porque eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Mas, por exemplo, a gente acha que, eu vou comer um hambúrguer aqui hoje e não vai fazer problema nenhum para minha saúde. E ok, se eu fizer isso uma vez, realmente pode não ter uma consequência grave. Mas se eu fizer isso dia após dia, eu vou comendo doces, eu vou comendo gordura, eu vou tendo minha alimentação majoritariamente não saudável, vai chegar uma hora que eu vou ficar doente, eu vou ficar com sobrepeso, né? Eu posso adquirir outros problemas. Falta de estímulo, desmotivação, baixa autoestima, porque eu vou olhar para o meu corpo e não vou gostar daquilo que eu estou vendo, e enfim, traz várias consequências físicas e psicológicas. Quando a gente fala do vício em PMO, é a mesma coisa. Você já começa ali naquela coisa tão inocente, né, entre aspas, achando que é um conteúdo comum, que você vai consumir, que não vai ter diferença nenhuma na sua vida. E aí, aos poucos, esse tipo de conteúdo, que é altamente viciante, vai tomando conta do seu cérebro e tem consequências muito maiores do que o que a gente pensa inicialmente, tá? Por quê? Porque como a gente já falou que o cérebro não distingue realidade da ficção, ele leva as consequências daquilo para todas as outras coisas. Da mesma forma que você comer mal todos os dias não vai afetar só sua área física, não vai afetar só seu corpo, vai afetar também o seu psicológico, você vai ficar com a autoestima baixa, aquilo que a gente acabou de falar. O vício em PMO é a mesma coisa, tá? Então você acha que tá ali só naquele âmbito ali físico. Muitas pessoas começam a procurar ajuda para se livrar desse tipo de compulsão, porque já tá tendo problemas físicos. A maioria, principalmente dos homens, começa a buscar ajuda a partir do momento que desenvolve, né, aí uma disfunção, uma ejaculação precoce, retardada, enfim. Ok? Só que as consequências elas vão muito além da física. Por quê? Porque o nosso cérebro ele vai se acostumando com aquilo que ele vai vendo. Então, se no início certo tipo de conteúdo para você era muito chocante, a partir do momento em que você vai vendo aquilo, você vai dessensibilizando o seu cérebro. E ele não distingue a realidade da ficção. Para ele, tudo é realidade. Então, se você está vendo determinado tipo de conteúdo, como esse conteúdo pornográfico, por exemplo, que é um conteúdo onde ele objetifica as mulheres o tempo todo e até os homens, né? Os homens e as mulheres dentro desse tipo de conteúdo são vistos apenas como um objeto, um pedaço de carne, algo que você pode chegar, pegar ali, usar como você quer, muitas vezes até de forma violenta, sem respeito nenhum, sem nenhuma noção de que quem está ali é uma outra pessoa. O que a gente vê em todo o conteúdo desse tipo, gente, é justamente isso. Até nos conteúdos soft, né, como são chamados, naqueles conteúdos caseiros, a gente vê uma objetificação da pessoa. É como se a pessoa fosse ali apenas um objeto para nos dar prazer, para dar prazer ao outro, aquele que está ali. E a gente vê esse tipo de conteúdo, a gente está também se dessensibilizando, porque a gente olha para aquelas pessoas ali e a gente não olha ela como uma pessoa, como uma mulher que tem pai, tem mãe, tem filhos, né? A gente não se coloca no lugar daquela pessoa. Poxa, se minha família estivesse vendo isso, se outras pessoas estivessem vendo isso e fosse eu que estava fazendo, enfim, a gente acaba perdendo a empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. E
E isso fica apenas no âmbito das telas? Isso fica apenas no âmbito do conteúdo? Não. Por quê? Porque o nosso cérebro não distingue realidade da ficção. Então a gente acaba levando isso para a realidade. Então quando a gente tem o vício, a compulsão em PMO, a tendência é que a gente leve isso para a sociedade também. No início, de forma muito sutil, né? Você começa a olhar para aquela pessoa e do nada você, que mulher gostosa, tal, não sei o quê. Ou então você olha para uma mulher ou homem, enfim, e vê só aquela pessoa ali como um objeto de, poxa, você não se preocupa, você não se coloca no lugar do outro. A gente vai deixando de ter esse sentimento de que o outro é uma pessoa, de que o outro merece ser visto, de que o outro merece ser enxergado. E quando isso está muito mais profundo, a gente fala isso de forma tão natural. Sabe aquela história de que a boca fala que o coração está cheio? É exatamente isso. Até às vezes quando eu digo para as pessoas que uma das coisas que a gente adquire quando a gente faz o NoFap é a clareza mental, principalmente em relação a relacionamentos, é justamente isso que eu estou falando. Quando você de fato paga o preço e você está fazendo o seu processo de NoFap direitinho já há um bom tempo e você começa a se limpar dessa questão, dessa sujeira toda de que faz a gente ver as pessoas como objeto, quando as pessoas chegam para você, para lhe tratar como objeto, apenas lhe olhando como um pedaço de carne, você consegue enxergar assim, ó, porque você já passou por esse momento e você está em outro momento que você consegue visualizar isso. Joilma, então essa pessoa que teve esse comentário, ela tem o vício em PMO? Não sei. O que eu estou dizendo aqui é que as pessoas que têm essa compulsão, as pessoas que têm esse problema, normalmente elas olham para outras pessoas simplesmente como um objeto. Então, se é um objeto, eu posso comprar. Se é um objeto, não tem problema eu ir lá e fazer o que eu quiser, porque essa pessoa é fácil, porque ela é pobre, porque ela não tem condições, porque ela está precisando. Eu nunca mais vou ter essa empatia de dizer assim, caraca, se essa pessoa é pobre, ela precisa de ajuda. E não, eu vou me aproveitar disso porque ela está em uma situação de vulnerabilidade, então eu tenho um maior poder sobre ela. Vocês entendem como a gente se dessensibiliza a tal ponto que a gente olha para o outro como um objeto? A gente não olha mais o ser humano como um igual a mim, né? Uma pessoa que, tipo assim, ela tá ali, tá precisando de ajuda porque é pobre, porque as situações não são favoráveis, enfim, por qualquer situação que seja. A gente deixa de olhar as pessoas como tipo, poxa, e se fosse comigo, e se fosse com a minha família? E a gente passa a olhar apenas uma pessoa como um objeto, como algo que está ali em promoção, em liquidação. Porque aquela pessoa tá vulnerável, é mais fácil, é mais barato. Então, ao invés de eu ir lá e ajudar, o que seria uma coisa óbvia para alguém que tem empatia, para alguém que é ser humano, né? Quando você tá dentro dessa compulsão, desse vício, você fica tão cego, você fica com essa névoa mental tão grande que você acaba vendo todo mundo como objeto. Então, se você olha para aquela pessoa e ela tem uma fragilidade, se você olha para aquela pessoa e ela lhe oferece uma facilidade por conta da sua situação, que pode ser uma situação muito difícil no momento, ao invés de você se compadecer, de você tentar ajudar, você vai tentar tirar vantagem. Tal qual um objeto em liquidação. Se está mais fácil porque essas pessoas são pobres ou por qualquer outra situação, então é para lá que eu vou. É lá que eu vou tirar vantagem, é lá que eu vou me aproveitar. Vamos, galera, vamos todo mundo tirar vantagem desse pessoal, porque esse pessoal está em uma situação vulnerável. Então, é isso que eu quero que vocês observem. Tudo o que a gente faz tem consequências muito maiores do que aquilo que a gente vê inicialmente. Porque o nosso cérebro não distingue realidade da ficção. E tudo aquilo que a gente faz, ele leva para todos os âmbitos da nossa vida. Então, por isso que eu sempre digo, bons hábitos levam a outros bons hábitos. Maus hábitos levam a outros maus hábitos. E isso vai se espalhando de tal forma na nossa vida que muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, Joilma, o vício em PMO me levou, por exemplo, a ter uma fobia social. Eu não consigo mais me relacionar com pessoas. O que é que ver um videozinho de pornografia tem a ver com um vício social, com uma fobia social? Vocês veem que racionalmente é algo tão distante que não dá para você ter, a princípio, você fazer essa ligação, mas
com o tempo, isso vai permeando tantas áreas da sua vida que você começa a ter dificuldades em outras áreas que você jamais conseguiria imaginar. Da mesma forma, um bom hábito. Então, gente, vamos ter cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz, com as pessoas que a gente anda, com os comentários que a gente tece por aí. Porque é justamente isso, a boca fala do que o coração está cheio. E quando a gente começa a se limpar desse tipo de conteúdo, é muito mais fácil para a gente conseguir enxergar o que as pessoas estão falando e o que está cheio, o que está dentro do coração delas. Tá certo? Espero ter passado a mensagem para vocês, espero não ter deixado dúvidas em relação a esse tipo de comportamento quando você vê uma pessoa se aproveitando da vulnerabilidade de outra para obter favores sexuais, seja aí homens ou mulheres, ou qualquer tipo de favor, desconfie, tá? Desconfie, porque quando a gente perde essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro, de querer ajudar, a gente está perdendo também um pouco a capacidade de ser humano, tá bom? A zoada aqui hoje tá grande, né? Não sei se vocês estão ouvindo, porque tem gente aqui me ajudando a arrumar a casa e hoje o negócio tá puxado aqui, mas vai dar certo. Lembrando novamente que segunda-feira às 18h30 nós teremos live aqui. Se você tiver alguma pergunta que você queira que seja respondida na live, você pode deixar aqui nesse vídeo, tá certo? Ou você pode também deixar lá na caixinha de perguntas do Instagram. Vou deixar o arroba aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então espero vocês lá e até segunda-feira às 18h30, gente. Importante que vocês participem, tá? Se não tiver uma boa participação de vocês, eu não vou ficar fazendo lives aqui na segunda-feira, combinado? Então por hoje é isso, excelente final de semana, transmutem bastante e até segunda-feira. Tchau, tchau.